Oh Pai, que nós necessitamos, ó Pai, ouvir a voz do Senhor. Nós necessitamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, Pai. Meu Pai, nos sonhos, ó Pai. Se teu filho pode nos quebrantar, meu Pai, nos quebranta, porque nos faça de novo, Jesus. Assim venhamos, ó Pai, ser saciados pela tua e nós vamos ser saciados pela tua palavra essa noite, Pai. É o que nós pedimos, agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Irmãos, mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18, para a nossa meditação nessa noite. Jeremias capítulo 18. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 1, ou melhor, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Nós estaremos lendo nessa noite para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus santo, Deus poderoso. Aleluia. Santo é teu nome. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor, ela veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá fareis ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou em suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, e conforme lhe apareceu bem aos seus olhos. E então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Eu já vou iniciando esta mensagem perguntando nessa noite: quem vai ser vaso nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, ou melhor dizendo, mediante uma pesquisa ao qual nós fizemos no dia de hoje, nós procuramos analisar e vimos que existe 200 tipos de barro. Existem 200 tipos de barro, mas somente 8 tipos de barros pode ser usado para fazer um vaso. Existe, repito, 200 tipos de barro, mas somente 8 tipos de barro eles podem ser usados para fazer um vaso. O que quer dizer isso nessa noite?
muitos barros não serão usados como vaso. Muitos barros não serão usados como vaso na mão do oleiro. Somente 8 tipos poderão ser usados como vaso na mão do oleiro. A Bíblia nos diz que o oleiro, ele tem o poder e a autoridade nas suas mãos e permite ser moldado. Quando o barro ele permite ser moldado, este barro sendo moldado pelo vaso, este barro ele começa a ser transformado. Tem muito barro que não permite ser moldado pelo oleiro. Nós vimos ao decorrer da nossa vida espiritual que existe muitos barros que não permite ser moldado pelo oleiro. Às vezes o oleiro, entre esses 200 barros, ele escolhe 8 barros, e dentre esses 8 barros ele quer moldar esses barros, ele quer aperfeiçoar esse barro, para que este barro seja moldado segundo a sua vontade e o seu querer, pelas mãos do oleiro. Mas tem barro que não permita ou não permite ser moldado por esse oleiro. Tem muita gente querendo ser vaso, mas o barro é difícil de ser moldado. Tem muita gente querendo ser vaso, mas o barro é difícil de ser moldado. E ele pode ser difícil de ser moldado por vários motivos. Ele pode ser difícil de ser moldado por várias circunstâncias. Tem muito barro que não permite ser moldado. E quando é permitido ser moldado, o oleiro, ele coloca na sua roda e ele começa a trabalhar com aquele vaso ou com aquele barro. E este barro, muitas das vezes, ele precisa ser sovado como sova-se pão na padaria. Ele precisa ser moído como se moe um pão na padaria. Muitas das vezes nós não entendemos porque nós estamos sendo moídos. Muitas das vezes nós não entendemos porque nós estamos sendo amassados. Muitos de nós às vezes não entendemos o motivo porque nós somos muitas das vezes exprimidos na mão do oleiro. Eu digo para você nessa noite que se encontra nessa situação, se você está sendo amassado pelo oleiro, se você está sendo apertado pelo oleiro, eu digo para você nessa noite, o desejo do oleiro é de te fazer um vaso para a glória do teu santo nome. Talvez você não entenda o porquê que acontece isso, o porquê que acontece aquilo. É as mãos do oleiro te apertando, é as mãos do oleiro te amassando e te preparando para tornar um vaso dentro da sua casa. Tem muita gente querendo ser vaso, mas o barro é difícil de ser moldado. Deus está dizendo para você nessa noite, deixa Ele te moldar. Deus está dizendo para você nessa noite, deixa Ele te amassar. Deus está dizendo para você nessa noite, Ele está trabalhando na sua vida porque Ele quer fazer de você um vaso importante na sua casa. Às vezes você está chorando, às vezes você está gemendo, às vezes você está sentindo, porque o barro, quando ele é amassado e empurrado para baixo. Você não vai ver um barro sendo amassado para cima. Todo barro, quando ele é amassado na roda do oleiro, ele é amassado para baixo. Deus está te amassando para baixo, para que um dia você possa subir para cima. Deus está te moldando para baixo, para que você possa subir para cima. Mateus capítulo 22,
Versículo 14 diz: porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Existe, como eu disse, 200 tipos de barcos diferentes, mas tem barco que tem pedra, tem barco que tem atrito, tem barco que não tem argila nele, tem barco de diversas qualidades e maneiras, 200 tipos de barro. E eu te pergunto nessa noite: que tipo de barro é você? Eu te pergunto nessa noite se você faz parte desses 8 tipos de barro que pode ser moldado para se tornar um vaso. Que tipo de barro é você? Você é uma pessoa dura? Você é uma pessoa carregada cheio de pedras no coração, cheio de mágoas, cheio de maldade? Deus nessa noite Ele vai tirar aquilo que te impede de se tornar um vaso nas suas mãos. Muitos são chamados, mas na verdade poucos serão escolhidos. A Bíblia diz que o oleiro não se permite ser enrolado pelo vaso. O oleiro não se permite ser enrolado pelo vaso. Você pode me enrolar, você pode enrolar os irmãos, você pode enrolar a igreja, mas Deus não permite ser enrolado pelo barro. Pelo contrário, Deus coloca o barro na roda para que ela seja girada e você seja enrolado para que Ele possa trabalhar na sua vida. Deus tem um propósito nessa noite de trabalhar na vida de alguém aqui. Deus tem um propósito nessa noite de trabalhar neste vaso que é você, para ele se tornar ou tomar esta forma bonita ao qual você está vendo nessa noite. Você precisa ser amassado. Entenda isso nessa noite, porque muitas das vezes, quando nós estamos sendo amassados, a coisa dói. E quando dói, a gente quer sair. Quando dói, a gente quer desistir. Quando dói, a gente quer recuar. Mas Deus nessa noite está dizendo: vou te moldar como este vaso. Por isso estou te amassando nas minhas mãos, para que você torne um vaso de valor na minha casa. Deus quer te tornar um vaso de valor na sua casa. O oleiro não permite ser enrolado. O oleiro, ele sabe com quem ele pode contar na sua casa. Ele sabe com que tipo de vaso ele pode contar na sua casa. Existem vasos que já estão rachados e ele sabe: com este vaso eu não posso mexer. Existem vasos que estão quebrados e ele sabe: com este vaso eu não posso mexer mais. Ele já secou, ele já endureceu, ele já está difícil de mexer com ele, ele já está de outra forma, ele já está inutilizado. Mas Deus sabe que enquanto barro você é, Ele utiliza da própria água e joga em cima deste barro, porque você não é qualquer barro. Você faz parte daqueles 8 barros que são escolhidos para fazer um vaso. E Ele, com água, enquanto você é barro, Ele pode trabalhar com você. Depois que você já se torna um vaso, e este vaso já está seco e rachado, este vaso já está quebrado e trincado, fica mais difícil deste vaso se tornar novamente um vaso útil na casa do Senhor. Mas enquanto barro você é, ainda há esperança. Enquanto barro você é, ainda há jeito. Enquanto barro você é, ainda há condição de você ainda se tornar algo extraordinário nas mãos do oleiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12, ali os irmãos vão ver que uma mulher chamada Sulamita, ela diz: vejo que este que passa por aqui é um santo homem de Deus. Sulamita via aquele homem passando, mas aquele homem, ele não passava sozinho. Aquele vaso que passava de frente à sua casa
ele não passava sozinho, ele passava juntamente com Geazi, que andava caminhando com ele todos os dias para onde ele ia. Mas aquela mulher, ela não disse no plural, ela não olhou e falou: estes vasos são verdadeiramente vasos na mão do oleiro. Não, não, não. Ela disse: este vaso específico para este homem chamado Eliseu. Este vaso, eu vejo que verdadeiramente este homem é um santo homem de Deus. Em Geazi, Geazi, ela não viu a mesma coisa, mas ela viu, olha, uma mulher, ela viu em um vaso de barro algo de valor. Este vaso verdadeiramente é um santo homem de Deus. E em Geazi ela não viu isso. Às vezes nós andamos junto com outras pessoas, às vezes na própria congregação existem vasos de todas as maneiras. Existem vasos de honra, existem vasos de desonra. E esta mulher chamada Sulamita, ela conseguiu com seus olhos, sendo humana, sendo carnal, ela observou e viu naquele vaso e conseguiu especificar que aquele vaso era um vaso diferenciado. Aquele vaso não era qualquer vaso, aquele vaso era um vaso santo, aquele vaso era um vaso verdadeiro, aquele vaso era um vaso diferente. E na casa do Senhor não é diferente. Existem diversos vasos. Não é todo mundo que prega que é santo, não é todo mundo que revela que é santo, não é todo mundo que profetiza que é santo, não é todo mundo que canta que é santo. É somente aqueles vasos ao qual, da mesma forma que essa mulher conseguiu perceber, Deus nessa noite, Ele está percebendo que tipo de vaso é você nesse lugar. Deus nessa noite, Ele se encontra aqui e está percebendo de você que tipo de barro você é nas suas mãos. Ele percebe todas as coisas e Ele sabe se Ele pode contar contigo. Ele sabe se Ele pode contar contigo na prateleira da sua casa como vaso de honra. Ele sabe de todas as coisas. E essa mulher, ela tinha essa percepção. E eu digo para você nessa noite, não precisa de muito barro para fazer um vaso. Mediante essa pesquisa que fizemos, nós vimos que para fazer um vaso precisa tão somente de 250 gramas de barro. 250 gramas de barro é possível fazer um vaso. Com apenas 250 gramas de barro é possível fazer um vaso. Não precisa de muita coisa, não precisa ser teólogo, não precisa ser um bispo, um pastor, um evangelista, um presbítero, não precisa ser um semideus, não precisa ser um homem de muitas convicções filosóficas, não precisa ser um homem de cursos universitários, não precisa ser uma pessoa com uma profissão extraordinária. A única coisa que precisa ser pequeno, precisa ser humilde, precisa se deixar ser moldado por Deus. Não adianta ter teologia e não deixar ser moldado por Deus. Não adianta ter riqueza e não deixar ser moldado por Deus. Não adianta ter intelectualidade avançada, 300 de QI, mas não ser deixado usar pelas mãos do Senhor. Não adianta. Deixa Deus te moldar nessa noite. Deixa Deus te moldar nessa noite. Independente da sua circunstância, independente do seu jeito, independente da sua maneira, independente da sua condição, Deus nessa noite, Ele quer fazer de você um vaso nas suas mãos. Deixe ser moldado pelo Senhor nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus
entrar na sua mente nessa noite. Deixe o Espírito Santo do Senhor trabalhar na sua alma nessa noite. Ele quer tirar de você toda a rachadura enquanto você se encontra na roda. Depois que está fora da roda, enquanto está na roda, ainda há possibilidade. Enquanto há ou está na roda, ainda há jeito. Mas depois que você estiver lá fora, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Permaneça na roda. Deixa Deus te usar. Deixa Deus tratar contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só se permite ser tratado por Deus. Deus não precisa de muito barro para fazer um vaso. O oleiro amassa o vaso ou barro para baixo, para Deus levantar para cima depois. Barro, ele pode ser encontrado em vários lugares do Brasil. Se você for do Oiapoque ao Chuí, o Chuí eu já fui lá perto do Uruguai, cidadezinha pequena, uma avenida, divide o Brasil do Uruguai. Chuí é a cidade. Do Oiapoque ao Chuí são quase 6.000 quilômetros. Nesses 6.000 quilômetros é possível se encontrar um barro. É possível encontrar barros que poderão ser usados como vasos. Eu estive morando ali no Rio Grande do Sul, os irmãos bem sabem. Lá no Rio Grande do Sul, perto do Chuí, lá se encontra vasos. Lá se encontra barros que podem ser formados e utilizados como vasos. Lá no Amazonas, eu conheci pessoas do Amazonas que são também barros que viraram vasos e são utilizados hoje como vasos na casa do Senhor. Barros pode ser encontrado em qualquer lugar. Talvez você não quer mais nada. Talvez você não quer representar mais nada na casa do oleiro. Você não quer ter trabalho algum na casa do oleiro. Você não quer ser útil de alguma forma como um vaso na casa do oleiro. Mas eu digo para você, do Oiapoque ao Chuí pode ser encontrado barro para se tornar vaso e colocar no seu lugar. Seja mais maduro, seja mais interessado, seja mais vigoroso para as coisas do Senhor. Tenha mais vontade, tenha mais desejo, porque Deus pode tirar este barro ou este vaso que já não está prestando e tirar alguém de lá de fora e colocar no seu lugar aqui dentro. Deus pode. A obra é dele, a casa é dele. Não é eu que sou oleiro, não. Eu não transformo ninguém. Quem transforma é o Senhor. Ele é o oleiro. Ele que põe o homem na roda e trabalha com ele. Não sou eu não trabalho com ninguém. Eu não posso fazer nada por você. Mas o oleiro pode. O oleiro pode. E essa casa é dele. Ele se encontra aqui nessa noite. O oleiro está aqui para trabalhar na sua vida. Basta tão somente você dar esta oportunidade para o oleiro. Basta você dar esta oportunidade para o oleiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. O barro não pode ser misturado. Nós estamos vendo muitos barros nos dias de hoje que estão sendo misturados com pedras do mundo, misturados com as coisas do mundo. Existe muito barro nos dias de hoje que está sendo misturado com as coisas do mundo. Nós trouxemos uma palavra no noivado da nossa irmã Yara e o nosso irmão Ailton, e ali eu falei que Abraão, ele fez questão de que o seu servo escolhesse uma pessoa da sua família, da sua parentela, escolhesse uma pessoa que fosse com o mesmo pensamento, o mesmo diálogo, que vivesse as mesmas coisas.
E isso tudo nos instrui, nos ensina que nós, como barro na mão do oleiro, não podemos nos misturar com pedras, com britas, com palhas. Nós não podemos misturar com coisas que não têm valor, porque quando está girando a roda e o oleiro está com as suas mãos dando forma, na hora que bate na pedra, aquele vaso que está quase formado, ele murcha, ele esfria, ele se encolhe, e aí ele tem que pegar aquele vaso, aquele barro, e começar tudo de novo, e tirar as impurezas. Eu digo para você nessa noite, se você andar misturado, você vai ficar como este vaso na roda do oleiro. Na hora que pegar na pedra, vai murchar, vai enfraquecer, vai cair. O oleiro tem poder de pegar o barro e fazer de novo, como nós lemos nas Escrituras. Mas se você deixar ser moldado, se você deixar ele tirar a pedra, se você deixar ele tirar a palha, se você deixar ele tirar a brita, assim então você vai ter condições de se tornar um vaso. Porque não adianta ter algum atrito na massa do barro, porque quando vai para o forno, ela trita da mesma forma, ela sente. Se jogar água, desce para o ralo, se jogar vinho, desce para o ralo, nada fica dentro do vaso. Se colocar uma planta, poucas das raízes irão sair para fora, porque o vaso está trincado, o vaso está quebrado. Mas nessa noite eu repito, Deus quer levantar vaso novo aqui nessa igreja, Deus quer levantar vaso novo aqui nessa obra. Não precisa de muito, precisa menos de 250 gramas, não precisa de muito, precisa pelo menos de um grão de mostarda de fé, para que você consiga remover uma montanha e o nome do Senhor ser glorificado. Precisa de pouco, tem que ter um pouco de interesse, tem que ter um pouco de vontade, tem que ter um pouco de desejo, tem que ter um pouco de fé, tem que ter um pouco pelo menos, para que o oleiro possa trabalhar. Deus quer trabalhar com alguém nessa noite. Deus tem desejo de trabalhar com alguém nessa noite. De onde vem o barro? Pode ser escolhido entre 208 tipos de barro. Mas de onde vem o barro? Tem gente que não sabe de onde você saiu. Tem gente que não sabe de onde você veio. Tem gente que só te vê hoje. Te vê hoje como pastor, te vê hoje como cantor, te vê hoje como dirigente, te vê hoje como tocador, te vê hoje como dirigente de algum grupo, mas ninguém sabe como foi a sua forma de se tornar um vaso de valor nas mãos do Senhor. Ninguém valoriza, ninguém te dá valor, mas Deus dá valor para você. Deus manda eu dizer para você que Ele te valoriza. Deus manda eu dizer para você que Ele presta valor à sua pessoa. Ele te admira como você é. Ele sabe de todas as coisas. E eu digo para você nessa noite, tem gente que só te vê hoje. Tem gente que pergunta, ou às vezes vê, como é que pode? Pastor, esse rapazinho novo aí, ele é pastor mesmo? Será que ele já foi diácono? Será que ele já foi presbítero? Será que ele já foi evangelista? Por que ele está dirigindo a igreja? Será que o que ele fez no passado? Ninguém sabe. Como é que ele foi no passado? Ninguém viu. Mas Deus viu. E Deus está te vendo. Ele sabe como você é hoje. Ele sabe como é que Ele vai fazer com você amanhã. Ele sabe o que você faz para Ele agora. Ele sabe o que Ele vai transformar você amanhã. Ele sabe de todas as coisas. Ele te vê, Ele te conhece. E Ele está aqui nessa noite vindo
o que eu não vejo, Ele está vendo o seu interior. Ele está ouvindo a sua mente nesse instante. Ele está ouvindo a sua alma. Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem gente que admira como você prega. Tem gente que admira como você canta. Tem gente que admira como você conduz um culto. Tem gente que admira como você administra alguma obra que Deus colocou na sua mão. Tem gente que vê todas essas coisas. Ele só não viu como você chegou até aqui. Deus nessa noite quer fazer uma reviravolta também na sua vida. Deus nessa noite quer fazer uma reviravolta na roda do oleiro na sua vida. Tudo tem um início, tudo tem um meio, tudo tem um fim. E ali começa novamente, início, meio e fim. Início, meio e fim. Deus está trabalhando na sua vida. Eu não sei se Ele está no início. Eu não sei se Ele já chegou no meio. Eu não sei se Ele já está chegando no final. Mas eu sei de uma coisa: Deus está trabalhando na sua vida. Tem gente que não sabe o que você passou para chegar aqui, o que você enfrentou para estar aqui, o que você passou para ser usado. Tem gente que não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas na sua vida. O primeiro toque do oleiro foi quando ele tirou de fora o barro. O primeiro toque do oleiro foi quando ele te escolheu, te pegou como barro lá fora. No meio de 200 ele olhou: esse não serve, esse não serve, esse não me serve, esse não me serve. Até chegou em você: esse me serve, esse me serve, esse me serve, esse me serve, esse já não me serve, esse não me serve. Você entenda nessa noite, compreenda nessa noite: não foi eu que te escolhi, foi Deus que te escolheu. Para fazer um barro precisa, ou para fazer um vaso precisa do barro, e para fazer um barro precisa de uma escolha, e quem faz essa escolha é o oleiro. Ele procura o barro, ele escolhe o barro. É ele que escolhe, é ele que procura, é ele que, quando acha o barro necessário para ele trabalhar, ele cava aquele lugar e pega a quantidade necessária que ele precisa para fazer um barro ou um vaso. É o oleiro que extrai, é o oleiro que tira. Foi Deus que te tirou lá do mundo e te trouxe para cá. Foi Deus que te escolheu entre multidões. Você é um privilegiado por estar aqui nessa noite. Você é um privilegiado por estar participando da ceia do Senhor nessa noite. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te procurou, foi Deus que te cavou ou cavou aonde você estava, foi Deus que te extraiu dali, foi Deus que te removeu dali, foi Deus que te amassou e te fez o barro necessário para te usar para fazer um vaso nessa noite. Vaso não surge do nada. Vaso não surge do nada. Vaso precisa do barro. Precisa ser amassado para baixo. Precisa ser amassado com força. Eu tinha um amigo que ele chamava Ronaldo. Ele faleceu. Ele pulou numa lagoa e foi salvar uma pessoa e acabou morrendo junto. Ele era padeiro. Ele era grandão. Nós éramos amigos de infância lá em Belo Horizonte. E até os 17 anos a gente tinha convivência. E esse Ronaldo era grandão, maior que eu, assim, bem grandão. E era forte. Trabalhava numa padaria. E antes, hoje não, hoje as padarias são modernas. As padarias hoje tem as máquinas que você joga ali, ela sai a massa, você só movimenta e joga lá de novo. Mas esse Ronaldo, na padaria que ele trabalha, eu ia lá de vez em quando. O dono de lá também era meu amigo. E lá eu vi esse Ronaldo forte. Pegava essa massa e não era pouca massa não. Era massa mais ou menos desse tanto aqui, ó. Desse quadrado, alta. Pegava aquela massa com a mão.
socava ela no chão, na mesa, pá, e amassava aquela massa, e jogava de novo, e pá, para baixo, espremia aquela massa, tudo aquilo na mão. Não tinha máquina antes. Em 90 e pouco, 94, 5, 6. E ali ele amassava essa massa, e ele amassando aquela massa com toda a força, e em todo momento insistindo com aquela massa, para que aquela massa crescesse. Aquela massa precisava ser sovada para que ela criasse forma e beleza. Aquela massa precisava ser sovada para ela criar firmeza. Você está sendo sovado para criar firmeza. Se Deus não te sova, você já não estava aqui mais. Se Deus não estivesse te amassando nessa luta e nessa dificuldade ao qual você vivencia nos dias de hoje, você já não era mais crente. Por isso Deus está te salvando, ou salvando, para que você torne uma massa bonita, de utilidade para o seu reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo toque é quando Ele te põe na roda para ser amassado. O processo é difícil, o processo é complicado, porque Ele precisa tirar os defeitos, Ele precisa tirar as imperfeições, as falhas. Ele precisa botar na roda para dar um novo formato, porque quando ele encontra alguma coisa que não era para ficar ali, o vaso murcha, como eu disse, e ele precisa pegar de novo, começar totalmente de novo a sua obra, dando um novo formato e amolecendo aquela massa com mais água. Molha a mão e amassa, molha a mão e amassa, joga água na massa e amassa. Ela está dura, mas vem mais água e amassa. Que essa água é o Espírito Santo do Senhor. Do jeito que o oleiro amassa a massa de barro com as mãos, usando a água para dar mais moleza àquela massa, para que ela possa ser trabalhada melhor. O Espírito Santo, da mesma forma, Ele muda pensamentos, Ele muda circunstâncias, Ele tira a sujeira, Ele tira a avareza, a idolatria, as imperfeições, a glutonaria, Ele tira o engano do homem, Ele tira a discórdia, a inimizade, Ele tira a porfia, a mentira, Ele tira a feitiçaria da vida do homem, a inveja, a bebedice e outras coisas mais que são obras da carne, que está escrita em Efésios 5,19. É o Espírito Santo que tira, através das mãos do oleiro, Ele tira as imperfeições, porque Ele, como água na massa, as imperfeições aparecem, e aparecendo Ele tira e joga fora, e continua trabalhando com você na roda, e continua trabalhando. Deus trabalha na roda. Louvado seja o nome santo do Senhor. O terceiro toque é quando Ele te dá forma. Você não tinha propósito algum, você não tinha, antes de estar na casa do Senhor, direção alguma. Você andava como um Zé Ninguém, você andava como uma folha seca caída no chão, como diz um hino aí. O vento te soprava para lá e para cá. Você era como essa folha seca. Você ia para os prostíbulos, você ia para os bares, você ia para as obras, como eu já fui, de feitiçaria, você ia para as outras coisas, era conduzido, era levado, ia para esses lugares, não tinha propósito algum, ia para os carnavais, para as festas mundanas, era convidado para alguma coisa e ia, porque não dava importância, não estava nem aí com nada. Eu já fui assim, e eu tenho certeza que muitos que aqui estão também já foram da mesma forma. Mas Deus me deu um propósito, Deus me deu um direcionamento, Deus me deu um motivo. Da mesma forma Deus fez com você. Ele te deu um propósito, um direcionamento, um motivo para permanecer firme diante da sua presença. Deus te colocou no centro dessa casa, assim como Ele colocou você na roda para trabalhar com você hoje como vaso
trabalhado pela mão do oleiro. Ele já te colocou no centro da sua casa. Ele já colocou, hoje você é visto por várias pessoas. Muitas das vezes, esses vídeos que nós fazemos são filmados. As fotos que nós tiramos aqui, sempre eu recebo informações. Esse negócio está rodando longe, vai longe. Muitos estão vendo seu rosto, muitos estão vendo você através dos vídeos e das fotos. Você não tinha propósito algum, era conhecido. Hoje você já é conhecido como pregador da casa do Senhor, como cantora da casa do Senhor, como cooperadora da casa do Senhor. Deus já fez o seu nome estronar em outras nações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele te colocou no centro. Ele te valorizou. O mundo não te valoriza. Ele te valorizou. Ele te preparou. E hoje Ele tem você como um vaso de utilidade nas suas mãos. Deus tem você no dia de hoje como um vaso de utilidade nas suas mãos. Eu disse nessa noite, como tema desta mensagem, os 4 toques do oleiro. Falamos que o primeiro toque é quando Ele te tirou lá de fora como barro para trabalhar na sua vida. Dizemos nessa noite que o segundo toque dele como oleiro nas suas mãos foi quando Ele colocou você na roda para te amassar, para tirar de você as dificuldades e defeitos e falhas e te dar uma nova forma, um novo objetivo, um novo propósito. O terceiro toque foi quando Ele te deu forma, não tinha propósito, Ele te colocou no centro, Ele te valorizou, te preparou. E hoje Ele está te utilizando como instrumento nas suas mãos. Mas o quarto toque, Ele faz um vaso, é colocado dentro do seu propósito. Agora, como vaso, Ele te coloca dentro do seu propósito. Como vaso, eu repito, Ele te coloca dentro do seu propósito. Hoje você será colocado no propósito de Deus. Vaso é para ser utilizado como armazenamento de alguma coisa. O vaso precisa armazenar alguma coisa. E eu te pergunto nessa noite, o que você está armazenando dentro da sua alma? O que você está armazenando dentro do seu ser, dentro da sua vida? O que você está armazenando? Tem gente que está armazenando só rancor, tem gente que está armazenando só ódio, tem gente que está armazenando só mágoa. Mas Deus nessa noite, Ele quer te usar como um armazenamento de coisas boas, para que o nome dEle seja engrandecido. Vaso é para ser usado como flores, ou com flores ou plantas. Vaso é para se adicionar beleza em um ambiente. Vaso, ele serve para adicionar beleza em um ambiente. Vaso, ele serve também no tempo da escravidão, não tinha geladeira. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos antigos, não tinha geladeira, e o vaso era utilizado para armazenar alimentos, armazenar joias, armazenar outros diversos tipos de coisa. Vaso é para armazenar grãos. Deus quer armazenar algo em você nessa noite. O seu espírito quer se entrar dentro deste vaso ao qual Ele formou com as suas próprias mãos. Foi Deus que formou você com as suas próprias mãos. Ele trabalhou em você com as suas próprias mãos. E nessa noite, assim como Ele trabalhou com as suas próprias mãos, tirando de você toda a impureza e tudo aquilo que não prestava, Deus nessa noite, Ele quer te encher com o teu Espírito Santo. Ele quer te encher nessa noite com o teu Espírito Santo. Esteja como um vaso de valor, apto nessa noite a ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nessa noite? Quantos querem ser vasos de valores e serem colocados no centro do objetivo de Deus? Deus tem algo especial para você nessa noite. Vamos orar nessa noite, irmãos, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele
que enche a sua vida com o seu Espírito Santo. Fique de pé nessa noite. Nós estaremos orando por você e ao mesmo tempo orando por este pão e por este suco de uva, para que não seja simplesmente mais um pão e nem um suco de uva, mas seja o corpo de Cristo e seja o sangue de Cristo que nos remite de todo pecado. Nessa noite eu quero estar orando por você. Peça a Deus nessa noite para perdoar seus pecados. Peça a Deus nessa noite para perdoar as suas falhas. Peça a Deus nessa noite para perdoar as suas transgressões. Comece a falar com Deus aí, irmãos. Pode falar com Deus, irmãos. Feche seus olhos e fale com Deus nessa noite. Deus, enche o meu vaso. Enche esse vaso, Senhor. Enche esse vaso nessa noite com o teu Espírito Santo. Eu quero ser instrumento nas suas mãos. Eu quero ser um vaso de valor na tua casa. Oh Deus, me coloca no centro da tua vontade nessa noite. Me coloca no centro do teu desejo para com a minha vida e para com a vida da minha família. Coloca meu filho dentro do teu desejo e da tua vontade. Coloca minha esposa dentro do teu desejo e da tua vontade. Coloca essa igreja dentro do teu desejo e da tua vontade. Faça como o oleiro fez. Faça como o oleiro, nos coloque na roda. Se for necessário, nos amasse, mas que nós venhamos ser vasos de valor nas suas mãos, vasos de honra na tua casa. Enche as nossas vidas nessa noite. E eu peço ao Senhor que os nossos diáconos se aproximem aqui. Os irmãos estarão, e nós estaremos orando por este pão e por este vinho. Elias, irmão Miguel, irmão Marquinhos e o irmão cooperador Fernando vai estar nos ajudando aqui nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grande é o Senhor. Aqui está, irmãos, uma vasilha que foi colocada dentro dela pães de padaria. Aqui está uma vasilha que foi colocado dentro dela suco de uva. Aqui está uma vasilha que foi colocado dentro dela até o momento algo material. Foi colocado dentro dela algo feito pelas mãos dos homens. Foi colocado algo feito pelas mãos dos homens. Mas nessa noite nós vamos estar orando ao Senhor e vamos estar pedindo ao Senhor que a virtude dele desça sobre este pão e sobre este suco de uva. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós apresentamos este pão, ó Pai, este suco, e pedimos a Ti mais uma vez nessa noite que a virtude do Senhor ela seja derramada sobre este pão e sobre este suco de uva. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que não seja mais um suco de uva ou simplesmente um pão de padaria, mas que a partir deste instante, através da oração e do clamor dessa igreja, nós pedimos ao Senhor que seja o símbolo do teu corpo e o símbolo do teu sangue. Senhor, derrama a virtude do Senhor sobre este alimento para a nossa alma nessa noite. Que este pão venha ser o corpo de Cristo e este suco venha ser o sangue de Cristo para a remissão dos pecados. Deus Santo, Deus Poderoso, nós pedimos a Ti em favor desta igreja. Perdoa os pecados do Teu Filho, as falhas da Tua filha, os erros de cada um de nós. Que todos nós nessa noite estejamos aptos a participar do Teu corpo e do Teu sangue. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Lava a nossa mente no sangue do Cordeiro. Lava, Senhor, o nosso coração no sangue do Cordeiro. Lava a nossa vida no sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus.
a nossa irmã estará louvando ao Senhor e os nossos irmãos estarão servindo os irmãos nessa noite, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Coríntios capítulo 11 diz assim, 11:23, diz assim, livro de Coríntios capítulo 11 versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Receba este corpo de Cristo nessa noite e o sangue de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje por ser